Fala galera, muito bom dia! Bom dia! Você chegando aí, demorei um pouquinho aqui para conseguir ligar o celular. Tinha uma boa intenção de fazer a live, mas não sabia como. Até deixa eu ver como é que tá aparecendo aqui. Tecnologia não é muito o nosso forte, pessoal. Não, nem um pouco. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui. Beleza, a gente está aparecendo, estou acompanhando aqui do lado. Estamos em pezinho aqui. Eu queria fazer a live de lado, porém acabou ficando Não assim. deu. Mas enfim, muito animado por estar aqui com vocês, estudando o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, fora Jesus, foi Salomão. Tenho certeza que a nossa caminhada aqui de segunda-feira vai ser de crescimento contínuo. Ó, tá aí Fabiano Vidal, Rogério Correia, Janine, minha amiga Janine, Cauã Damásio, Flávia. Muito obrigado, galera. Espero que essa manhã seja muito produtiva. Maicon, meu parceiro de dia a dia, Maicon. Sejam muito bem-vindos. E aí, meu amor? Espera aí. Também estou muito feliz que está aqui do lado o amor da minha vida, a minha princesa. Muito feliz de estar compartilhando o conhecimento aqui com a Carla, para algumas pessoas aí que conhecem ela, a Aninha, né, a Ana. E como é que você tá? Estou bem animada. Foi assim, né? Ele comentou de fazer essa live, eu achei legal. Aí ele perguntou, tu quer participar, amor? Falei, vou pensar. Quando vi, já estava já estava no fogo. Mas é muito bom a gente estar aqui, estamos bem animados para estudarmos juntos, né? Esse livro que é tão importante e que nos ajuda, né, de forma prática em todas as áreas da nossa vida. Então, estamos aí bem animados com essa live. E vamos aprender com o Rei Salomão. Isso aí. Mozão, como que vai funcionar? Então, toda segunda-feira estaremos aqui e vamos estudar o provérbio do dia, né? Hoje é dia 27, então nós vamos estudar o provérbio 27. Nós temos 31 provérbios na Bíblia, né? Então, se você quiser, você pode ler um provérbio por dia, né? 31 por mês, no caso. Então, a gente vai fazer assim, toda segunda-feira estaremos estudando o provérbio do dia. Hoje vamos começar com o 27, né? Como já falei. Então, beleza. A nossa dinâmica, a gente vai ler então o capítulo inteiro aqui e depois nós escolhemos também alguns versos para comentar. Então, o mozão vai começar lendo, você pode acompanhar aí, lembrando que, né, hoje nós vamos ler o provérbio de número 27. Mas talvez a sua versão seja diferente da nossa, a minha é diferente da do Luan, mas, né, a gente vai acompanhando aí. Então tá, né? Vou dar um tempinho aí para vocês encontrarem, né? Não sei se vocês querem acompanhar. Abrir a Bíblia de vocês, talvez até... Nessa hora a gente vai descobrir aí, né? Quem tem a Bíblia no celular e quem tem a Bíblia de papel, né? Porque se você tá na live aqui no celular, já complicou para achar o provérbio de número 27. É verdade. Então vamos lá. Começando ali pelo verso 1, então. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. O 2. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é a mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? O 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Beleza. O 9 diz assim: o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. O 10. Jamais abandone um amigo, nem o seu ou do seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo
que a um irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegra meu coração. Então poderei responder aos que me criticam. O 12. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. O 14. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. 15. A esposa briguenta é irritante, como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. E agora o 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O áudio tá tudo ok aí para vocês, gente? Vão sinalizando, tá? Qualquer coisa. Verdade. 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Me perdi aqui, gente. 22. 22. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. 23. Procure conhecer o estado de suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos e se recolhem o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. É isso aí. Bom, nós lemos inteiro aqui o livro de Provérbios, já vamos fazer os nossos comentários. Mas antes de começar os comentários aqui, gostaríamos de pedir para você compartilhar essa live, trazer mais uma pessoa aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Agora então, nós vamos começar aqui com o meu mozão. Então vamos ali para o verso 2, né? É um dos primeiros aqui que a gente destacou. Que diz assim, né? Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Como que tá a tua versão aí, amor, do versículo 2? Versículo 2, deixe que o outro elogie e não a sua própria boca. Alguém desconhecido e não seus próprios lábios. Então, né, Jesus, ele nos ensinou a reconhecer a árvore pelos frutos e não pela aparência, né? Então, não basta apenas a árvore ser grande, ser frondosa, com as folhagens verdes. O que realmente importa são os frutos, né? Hoje em dia, com as redes sociais, né, tem muita gente falando que é e que faz muitas coisas, né? Mas o importante mesmo é conhecermos os frutos, né? Não adianta eu considerar, por exemplo, que eu sou uma boa mãe se as minhas filhas não concordarem com isso, né? Se a Duda e a Luana não concordarem com isso. Então, eu posso dizer que eu sou uma boa mãe, uma boa esposa. Amor, não se manifeste. Uma boa irmã, uma boa amiga. Mas o que realmente importa é o conceito que essas pessoas têm de mim, né? O que realmente importa são os frutos que eu vou deixando ao longo do caminho. Então, eu posso pensar que eu sou muitas coisas, mas realmente são os meus frutos que vão designar se eu sou ou não, né? Então, não vale o que eu falo, mas sim os resultados, né? Os frutos que eu vou gerando. Lembrando, né, amor, que hoje com as redes sociais, né,
É muito natural a gente olhar para essas árvores, né, e ver uma folhagem sempre muito verde, porque tudo que tem de bom está na rede social, né? Ninguém vai ter uma discussão, uma briga, ou um momento ruim, vai pegar o celular, vai fazer um stories, vai fazer um post, vai alguma coisa. Então sempre as pessoas estão falando ou estão mostrando sempre os melhores momentos da vida, e algumas até tentando mostrar que tem um padrão de vida acima do que verdadeiramente tem. E a gente é muito, mas muito levado por essas folhagens. Exatamente, até mesmo porque a rede social ela tem esse propósito, né, de compartilhar isso, né, as conquistas, os bons momentos. O perigo está em nós muitas vezes acreditarmos, né, nisso que a gente vê e não ter essa sabedoria de olhar os frutos daquelas pessoas em quem a gente vai ter como referência na nossa vida, no nosso casamento, para os negócios, enfim, né? Apenas pela aparência e não pelos frutos. Assim também como pessoas que caminham próximo a nós, né? Isso é muito importante para que a gente possa ter sabedoria em escolher as pessoas com quem a gente vai se relacionar também, né? E aí a gente deixa aqui uma reflexão nesse primeiro versículo de, né, como que estão aí, como é que está a nossa árvore, né? A folhagem está verde, está tudo muito bonito, muita aparência. Nós temos realmente tido frutos, né? Deixado frutos no caminho aí, sido relevante na vida das pessoas que fazem parte, né, do nosso convívio e gerado bons frutos. Tem uma frase que a gente encontrou que eu achei bem interessante, né, que fala muito sobre esse versículo também. Fala assim, sobre a gente dizer que a gente é alguma coisa, né, e, enfim. Fala assim, que um estranho o elogie depois da ação e não a sua boca antes de você agir. Isso traz muito de não ficar se comprometendo falando, né? Faça e deixe o seu resultado falar por você. Eu sempre digo que nada e nem ninguém consegue esconder um bom resultado. Se você fizer muito bem, com certeza você vai se destacar. Inclusive, né, a Bíblia fala de José. José nunca falou para o Potifar que ele era muito bom. Mas Potifar dava uma tarefa para José e José ia lá e executava com maestria. Então chegava Potifar, mas quem que fez isso aqui? Foi o José, Potifar. Alguém sempre fala, porque nada e nem ninguém consegue esconder um bom trabalho. E José fazia isso mesmo quando não estava em evidência, mesmo quando não tinha ninguém olhando, quando não estava sob holofotes, né? Ele era aquilo, né? Ele era de verdade aquilo. Então, consequentemente, o reconhecimento vinha e as pessoas, ele tinha uma boa fama, né? As pessoas falavam bem dele, falavam dos frutos, né? Os frutos eram visíveis na vida de José. Tem uma frase que diz, até meio de psicologia, vai que seja lá dos teus estudos lá. Tem uma frase que diz assim: a essência do ser é. Então, quando você faz, os resultados aparecem e as pessoas enxergam isso sem você precisar falando aos quatro ventos o que você está fazendo. E, inclusive, trazendo, enfim, para o âmbito das relações, né? Isso é muito perigoso para as pessoas que estão perto de você, quando você começa a falar. Se eu convivo com meu marido, por exemplo, ele é uma bênção, tá, gente? Excelente marido, ótimos frutos. Mas se ele fica falando algo que ele não é, ele vai gerando também em mim coisas que não são boas, né? Então, em vez de gerar bons frutos, acaba prejudicando as relações, né, dentro da família. Então, isso é bem importante, nos preocuparmos em realmente ser, né? Continuando aqui, nós selecionamos também o verso 5, 6 e 7. E diz assim: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas o faminto até o alimento amargo é doce. Eu gostaria de começar o comentário desses 3 versos aqui perguntando: com quem você anda e quem te disciplina? Toda repreensão, toda disciplina gera crescimento. Precisamos de 2 tipos de pessoas na nossa vida. Se você está anotando, anote isso. Nós precisamos de 2 tipos de pessoas na nossa vida. Pessoas que nos aconselham e pessoas que nos disciplinam. Os conselhos, normalmente nós pedimos conselho para amigos, por termos proximidade, por termos intimidade. Só que normalmente o seu amigo
o meu amigo, está no mesmo nível do que eu. E isso é um completo absurdo. Se você fosse subir o Monte Everest, você contrataria um guia que já subiu e desceu o monte 10 vezes, ou você contrataria um guia que está subindo agora junto com você pela primeira vez? Colocando dessa forma, fica muito fácil responder. Você vai dizer, Luan, mas é claro que eu vou contratar um guia que já subiu e desceu 10 vezes. Mas na vida, nos conselhos, normalmente nós fizemos diferente. Normalmente nós vamos pedir conselhos para amigos e, como eu disse, amigos estão sempre no mesmo nível que nós, normalmente. E a gente vai pedir conselho para quem está tentando junto conosco e não para quem já chegou lá. Então você jamais pode pedir conselho para quem está, vai pedir conselho de dinheiro. Você não pode pedir para quem está tentando ganhar dinheiro. Você tem que pedir para quem já ganhou dinheiro. Lembra? Os frutos. Qual o fruto daquela pessoa? Aquele é um pai excelente, é para ele que eu vou pedir conselho. Aquele é um empresário sensacional, é para ele que eu vou pedir conselho. Nossa, aquele corretor é incrível, ele vende muito, é para ele que eu vou pedir conselho. Então você não pode pedir conselhos sobre dinheiro para quem está tentando ganhar dinheiro. Você jamais pode pedir conselho de paternidade para quem não tem filhos. Jamais peça conselho de conjugal, casamento, para quem é solteiro, para o teu amigo solteiro. A regra é clara. Peça conselhos para quem chegou, não para quem está tentando. Muitas vezes isso pode ser um desafio, né? Porque como o Luan falou, geralmente nós pedimos conselho para quem está ao nosso redor, até mesmo por uma questão de praticidade, de comodismo, é o que a gente tem acesso, né? Porém, quando nós queremos, enfim, alcançar pessoas que estão em outro nível, digamos assim, às vezes nós, por não termos acesso fácil, nós temos que ser estratégicos, né? A gente tem que agir intencionalmente para ter acesso a essas pessoas. Na Bíblia existem muitos exemplos disso. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Ela viu que ela tinha um desafio, ela tinha um problema e ela viu que Jesus podia ter a resposta que ela precisava. Então, diante daquele cenário de Jesus estar passando próximo ao lugar onde ela estava, mas ter muita gente ao redor dele, ela pensou numa estratégia. Eu vou me rastejando, mas eu vou encostar na orla das vestes de Jesus. Então ela criou uma estratégia para que ela conseguisse alcançar aquilo, que ela precisava, ter o contato com quem ela precisava. O Zaqueu também é um exemplo. Ele viu que Jesus estava passando, ele fez o quê? Subiu na figueira para poder ver Jesus, E da mesma forma o cego de Jericó, cada um na sua estratégia, cada um na sua intencionalidade, buscou conseguir esse acesso a Jesus, que ele tinha a resposta que eles precisavam. Então, todos foram estratégicos e Jesus parou. E com quem que você precisa ser estratégico nesse momento? Não sei se você precisa de algum conselho em relação à vida profissional, conjugal, enfim, tem tantos âmbitos na nossa vida. Mas então, com quem que você precisa ser estratégico? A rainha de Sabá, a Bíblia diz que ela queria conselhos do homem mais sábio que tinha na terra naquela época. Ela queria conselhos de Salomão. Mas antes dela entrar no reino de Salomão, ela foi totalmente estratégica e mandou presentes à frente dele. E a Bíblia nos ensina, próprio Salomão nos ensina, que o presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à mesa dos grandes. Se você quer chegar à mesa dos grandes, coloque presentes à frente, porque o presente abre caminho. Mas talvez você está pensando, Luan, mas eu tô quebrado, não tem dinheiro para dar presente para ninguém. Então, se você não tem dinheiro para dar presente, você precisa servir. O serviço abre portas. Então, para se conectar com um conselheiro, você precisa ser estratégico. E existem duas maneiras para você ser estratégico. A primeira é dando presentes. E a segunda é serviço. E essa estratégia vai fazer você ter conexão com o seu conselheiro que está aí acima de você, porque é isso que nós queremos. Nós queremos sempre pedir conselhos para quem está acima de nós. Eu tive o privilégio de ter mentoria com o Flávio Augusto
E tinha alguns problemas na Águia, sabe, que eu achava que eram intransponíveis. E tinha algumas coisas na empresa que eu achava que era muito difícil. E lá você faz a pergunta e você recebe a resposta. E você percebe que, como para algumas pessoas, o teu problema, que é muito grande, se torna tão pequeno. Sabe, com uma facilidade ele começou a resolver os problemas da minha empresa e das outros empresários que tinha lá. E eu fiquei impressionado, porque o conselho sempre tem que vir de quem está acima de você. E às vezes esse conselheiro não precisa ser alguém assim tão inatingível, tão distante, digamos, da tua realidade ou do ambiente que você vive. Muitas vezes você, tendo a sabedoria de observar os frutos, dentro do teu âmbito de relacionamento você pode ver, essa pessoa aqui, ela chegou onde eu quero chegar em relação à família. Essa outra pessoa aqui, ela chegou onde eu quero chegar em relação às finanças. E essa aqui está no lugar espiritual, digamos, que eu quero chegar, no conhecimento. Então, às vezes são as pessoas que você não são tão inacessíveis, né? A questão é você ter essa sabedoria de observar realmente os frutos e aí, então, agir intencionalmente no sentido de alcançar essas pessoas, de ter acesso a elas, né, de alguma maneira. É isso aí. Agora, vamos virar a página. E quanto à repreensão? Quem pode nos repreender? Aceite repreensões de quem se importa com você. Aqui muda um pouco, tá? Aceite repreensões de quem se importa com você. Quem quer que você chegue no próximo nível, seja como pessoa, seja como profissional, seja como filho, quem se importa verdadeiramente com você? É dessas pessoas que você vai aceitar a repreensão. E você precisa valorizar a repreensão. Normalmente nós preferimos aquela pessoa que passa a mão na nossa cabeça, que cuida da gente, tadinho dele, meu Deus, né? Tudo é tadinho dele, aumentando a nossa vítima interior. Mas nós precisamos de pessoas no nosso lado que nos confronte, que nos fale a verdade. A verdade confronta, a verdade dói, mas uma coisa é certa, a verdade liberta. E muitas vezes é difícil a gente aceitar a repreensão, né? Não é a coisa mais agradável, né, de receber repreensão. Porque geralmente as pessoas que nos repreendem são aquelas que se importam com a gente, ou seja, pessoas próximas de nós. E diferente do conselho, porque se eu quero um conselho, o que eu vou fazer? Luan, né, preciso de conselho em tal área, o que tu acha? Eu vou lá e vou pedir a opinião. Mas geralmente a repreensão ela não vem quando você pede. Ai. Muitas vezes é quando você está achando que está na razão, você nem percebeu que está falhando em algo, né? E aí vem o confronto. Às vezes, sei lá, da mãe, de um irmão, de alguém que tu nem às vezes considera uma grande referência, mas é alguém que realmente se importa contigo. E aí, claro, né, como o Luan falou, isso é fundamental que você considere as repreensões que venham de alguém que realmente se importa, senão às vezes pode ser só uma crítica. Enfim, a motivação, né, dessa repreensão pode ser outra. Então, daí você tem que avaliar. Cuidar, porque a gente está no Brasil e tem muita gente abelhuda querendo meter o dedo na nossa vida e falar coisas que são inverdades, querendo realmente te jogar para baixo. Então, repreensão, você tem que pensar assim, a pessoa se importa comigo? Ela quer que eu cresça? As pessoas que mais me repreendem são as pessoas que mais me amam. Tá aqui a minha esposa, de vez em quando ela puxa a minha orelha, que não é pequena, dá uma puxada na orelha aqui. E o meu irmão também, o Sandro, que é o meu sócio, aquele lá também me repreende. Ai, meu Deus do céu, repreende demais. Mas eu sei, que, só como exemplo, essas duas pessoas, né? Mas eu sei que eles se importam muito comigo e eles querem muito que eu chegue no próximo nível. E nós precisamos valorizar as pessoas que têm coragem, porque para ter coragem de criar um conflito ali, muitas vezes a pessoa realmente tem que te amar, né? Então é importante que a gente valorize muito isso para o nosso crescimento, né? Isso. Então a verdade confronta, mas liberta. Quando um ferreiro faz uma espada, ele pega a espada, coloca lá no fogo, tira ela vermelha e ele pega o martelo, a marreta e bate na espada. O ferreiro está batendo nos pontos fracos da espada, nas manchinhas pretas que ela tem. Mas o ferreiro não está batendo ali naquela parte da espada para destruir a espada. Ele está batendo ali para deixar ela mais forte. E esse exemplo representa nós. A espada somos nós. Infelizmente, nós somos a espada. O ferreiro é quem nos repreende. E quem nos repreende está com o martelo lá batendo. Pá, pá, pá.
Às vezes a gente até pensa que a repreensão vai nos destruir, mas não vai. Não é por isso que a pessoa está nos repreendendo. Pelo contrário, essas repreensões, essas marteladas, vão nos tornar pessoas melhores, profissionais melhores. Essas marteladas vão nos deixar mais fortes. Um profissional melhor, um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor. É por isso que a gente precisa de pessoas que nos repreendem, para nos tornar ainda mais forte, nos tornar melhores. E nesse contexto de nos tornarmos... Só um adendo aqui. Desculpa te Manda cortar. bala. Muitas vezes a gente não vai ter a melhor reação no momento que a gente for repreendido. Né? Digamos assim, você foi repreendido, não passou no primeiro teste de aceitar a repreensão. Tá, você reagiu ali, a gente é reativo, né? Às vezes a pessoa vem, tu não tá esperando, tu meio que se ofende na hora, age na defensiva, ok. Mas apesar disso, é importante que você pelo menos permita-se refletir sobre aquilo que a pessoa te chamou a atenção, que você não descarte aquilo. Reflita, pense naquilo e depois, né, chega para a pessoa que te repreendeu e, né, seja humilde, agradeça e diga, olha, sempre que você vê algo errado em mim, é difícil eu agir assim, mas eu quero que você continue fazendo isso, é importante. E se as pessoas que estão ao seu redor não têm esse hábito, você olha para as pessoas que estão perto de você e ninguém te repreende, talvez você possa até conversar sobre isso, tipo assim, com seu marido, com seus pais, com alguns amigos, e falar isso, olha, quando você vê que eu estou fazendo algo que vai me prejudicar a longo prazo, que não é legal, fala para mim, né? Eu acho importante que você tenha essa liberdade, né, dê essa liberdade para as pessoas, né, de te repreender quando você estiver errado. Né? Lembre-se, né? Conselho e repreensão aceleram o seu crescimento. Não é importante para a pessoa te repreender, é importante você aceitar a repreensão e procurar repreensão para que você acelere o seu crescimento, para que você chegue no próximo nível da sua vida. Nesse contexto que nós estamos falando de repreensões, então, entra o verso de número 7, que diz, quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. O que Salomão estava querendo dizer com isso? Você jamais vai prosperar. Anota isso, marca isso, grave na cabeça isso. Você jamais vai prosperar, e prosperidade não é só dinheiro. Você jamais vai prosperar enquanto continuar usando as palavras eu já sei. Quem acha que sabe tudo não aceita conselhos, não aceita repreensão e por isso continua sempre no mesmo lugar. Por isso continua sempre no mesmo nível. Por isso não prospera. Sabe aquela pessoa que você conhece que já fazem 10 anos, você é crente, crentez, ela diz assim, eu estou na prova, está na prova já fazem 10 anos, porque não aceita repreensão e não aceita conselho. E se não aceita, nada muda. Nós precisamos mudar para que a nossa vida mude. Então, nós chamamos isso na Águia, essa pessoa, né, que não aceita conselho, essa pessoa que não aceita repreensão, nós chamamos na Águia de xícara cheia. Você jamais vai conseguir encher uma xícara que já está cheia. Para você encher a xícara, ela precisa estar vazia. Então, você precisa ser, na vida, nós precisamos ser um verdadeiro xícara vazia. Isso aí. Então, agora a gente vai passar lá para o verso 21, que traz um novo desafio. Né? O verso 21 vai falar assim, ó, na minha versão, depois eu quero que você leia a sua, amor. Tá. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. A minha diz assim, o fogo prova a pureza da parte do ouro. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. E aí a gente entra num novo desafio, que é lidar com os elogios, né? Então ali você tem mentores, você buscou crescimento, aceitou repreensão, buscou conselhos, está crescendo, está adquirindo resultados e às vezes até resultados mais rápidos e exponenciais do que você esperava. E aí começam a vir os elogios, a galera batendo nas costas, reconhecimento, às vezes dependendo do âmbito profissional até premiações.
enfim, né? Visibilidade e muito elogio. E aí o coração do homem é provado, né? Porque nós precisamos nos manter humildes, né? Quando isso começa a acontecer. Nós temos um exemplo bíblico, né, que mostra como é perigoso nós nos deixarmos levar pelos elogios. Claro que são muito bons, né, gente? Muito bom receber elogio. É muito importante a gente reconhecer as nossas potencialidades, né? Não se trata de você achar que meu Deus, a pessoa mais miserável da terra. Não é sobre isso, né? Você pode reconhecer os seus feitos. Mas o problema é quando você acha que você está acima dos outros. Você é bom demais. Inclusive, já superou o mestre, né? Se antes você se aconselhava com alguém, agora aquela pessoa já não serve de mais nada porque tu é muito bom, né? A Bíblia traz o exemplo de Saul, né? Quando Samuel foi promover, não, como é que se fala? Ungido rei. Foi ungir ele a rei. Israel queria um rei, e queria um rei assim que representasse todo o poder do reino, né? Então Samuel foi atrás de Saul, e Saul não se achou digno. Ele se escondeu atrás das bagagens porque ele não achava que estava pronto para ser rei. Ele estava muito inseguro. Porém, né, ele assumiu o reinado e ele tinha pessoas ao redor dele, né, inclusive o próprio profeta, que foram dando conselho, e ele foi tendo muitos acertos. E ele foi crescendo e tendo vitórias, e vitórias cada vez maiores, e a ponto de as pessoas na cidade cantarem a respeito das conquistas que ele fazia, né? Então ele era muito reconhecido como um excelente rei de grandes conquistas, um cara muito bom mesmo. E aí, de repente, daquele cara que estava se escondendo atrás das bagagens, ele se transformou numa pessoa que achava que era autossuficiente, não precisava mais de ninguém, de conselho de ninguém, não aceitava mais repreensão e achava que ninguém mais era necessário no reino, né? Ele podia ser o rei, ele podia ser o profeta, ele podia ser o sacerdote, ele resolvia Podia tudo. ser o ajudante, poderia ser o servo, ele era o cara. Ele fazia melhor que os outros, né? Deixa que eu resolvo, né? E aí a palavra diz, né, que o orgulho precede a queda, né? Ele ficou soberbo e acabou arruinando a si mesmo, né? O Império Romano também é um exemplo disso, né? Era um grande império, se ensoberbou e acabou trazendo ruína para si mesmo, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter ao longo da nossa caminhada, né? De receber o elogio, mas saber guardar o nosso coração, né? Ter humildade naquilo saber que a gente precisa de ajuda, né? Ninguém é uma ilha, né? Ninguém consegue viver sozinho e não se sustenta se, né, ficar agindo dessa maneira, né? Então, que a gente consiga ter humildade, né, de estabelecer os pés no chão, diferente das conquistas e dos elogios que a gente recebe, né? Então, a gente tem que sempre ter um coração ensinável. Por mais reconhecimento que a gente tenha, por mais crescimento, resultados, frutos que a gente tenha, a gente tem que ter sempre um coração ensinável. E essa foi a grande diferença também de Saul e Davi. Porque Davi também foi a mesma coisa. Davi era escondido da família. Davi era a vergonha da família. Só que Deus decidiu escolher Davi para ser rei, no lugar de Saul. Aí Deus vai lá e unge Davi. Davi também começa a ter conquistas. Davi também começa a crescer. O nome de Davi começa a ser falado na cidade. Você lembra do gigante Golias? Ninguém conseguiu enfrentar. A nação inteira estava lá. O exército inteiro estava lá. Quando Davi vence aquela batalha, naquele momento o nome de Davi fica muito propagado na cidade. Fica muito propagado no país. Davi assume o trono anos mais tarde. Davi ganha dinheiro. Davi ganha batalhas. Davi tem uma família. Davi está crescendo. Mas um dia, Davi fica no castelo e não poderia. Um dia Davi fica no reino e não poderia. E ele vê uma mulher, Betseba. E Davi peca, mas ele era o rei. Ele era o cara mais poderoso. Ele era famoso, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo. Aí chega o profeta para repreender Davi. E nesse momento é a grande diferença de Saul e de Davi. Sabe por quê? Davi aceitou. Olha só, ele era rei, famoso, rico, poderoso. Quem somos nós, né, para não aceitar a repreensão? Mas Davi aceitou a repreensão. E por aceitar a repreensão, mesmo tendo feito errado antes, ele foi considerado segundo o coração de Deus. A repreensão te leva para o próximo nível. Davi era famoso, Davi era rico, Davi tinha tudo, mas ele não era eleito.
o segundo coração de Deus. Depois da repreensão, Davi foi para o próximo nível da sua vida. Foi eleito segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser Davis, e não Saul, né? Que cresce junto com os seus resultados, cresce junto com o seu dinheiro, cresce junto com sua fama, cresce junto com os seus elogios. Que nós possamos ficar bem longe disso, porque como a Carla disse, o soberbo Deus abate. Agora, para a gente finalizar, 27, 12. 12. Uhum. Acho que é o último agora, né? A gente foi para o 21, a gente está voltando para o 12, tá? Isso. Gente? E esse é essa dinâmica, a nossa dinâmica. Nossa dinâmica vai, volta, vem, tal, mas a gente achou que faria mais sentido finalizar assim. Agora vamos terminar aqui com o 12, que diz assim: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quer ler o seu, amor? Uhum. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Eu acredito fielmente que todo o nosso sucesso ou todo o nosso fracasso está atrelado às decisões que tomamos e sustentamos ao longo da vida. Então, antes de tomar qualquer decisão, você precisa ser prudente. Antes de tomar qualquer decisão, Salomão fala, você precisa ser diligente. Mas como fazer isso? Sempre quando você estiver diante a uma decisão, crie duas linhas. Uma linha dando tudo muito certo, tudo sendo muito maravilhoso, tudo sendo perfeito. E outra linha, as coisas dando errado. Se der tudo errado, como você vai fazer para resolver? Antes de tomar a decisão, você criou essas duas linhas. E tem uma frase que eu gosto muito e ela diz assim: esteja sempre preparado para o pior, mas sempre esperando o melhor. Você começa as coisas esperando o melhor, mas se o pior vier, você vai estar preparado. Lembre-se, sucesso na vida, para ter sucesso na vida, você não precisa tomar muitas decisões. Você precisa tomar poucas decisões, mas sustentar as decisões que você toma. Eu sempre digo que tomar uma decisão não muda a vida de ninguém. Agora, sustentar as decisões que você toma, isso sim, tem o poder de mudar a sua vida. O que tornou Jesus o Redentor de toda a humanidade não foi a decisão de ele tomar e de vir à Terra, mas sim sustentar a decisão de vir à Terra e morrer pelos nossos pecados. Só que Jesus sustentou essa decisão sem desistir até o Calvário. Jesus foi até a cruz e passou por momentos muito difíceis, como nós passamos na vida. Houve um momento na vida de Jesus, houve um momento nessa decisão de se tornar o grande Redentor de toda a humanidade, que ele chegou no Getsêmani. E ali ele sabia todas as coisas que estavam por vir. E nesse momento, meus amigos, Jesus pensou em desistir. Nesse momento, Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quando você tomar uma decisão, sustentar ela vai ser muito difícil. Vai vir problemas, vai vir situações em que você vai pensar em jogar a toalha. Não se sinta mal por isso. Não se sinta uma pessoa fraca por isso. Não pense que você é incompetente, que você não é bom o suficiente por pensar em desistir. Olha, eu estou te dizendo que Jesus pensou em desistir. Só que entre pensar em desistir e desistir, existe uma grande diferença. Os vencedores jamais desistem. Jesus não desistiu. Por isso ele saiu de um nível e foi para o próximo. Jesus na época era um grande profeta. Jesus multiplicava pão, fazia milagres, ele levava boas novas. Só que ele saiu desse nível de um grande profeta, um profeta incondicional, para o Redentor de toda a humanidade. Porque no dia mau, Jesus não desistiu. Eu não sei o que você planejou para 2025. Eu não sei quais são os seus planos para 2025. Não sei quais decisões você tomou para 2025. Mas o meu conselho
E o meu desejo para você é que você sustente todas elas. E quando você pensar em desistir, lembre-se de Jesus lá no Getsemane. Ele não desistiu. Sabe aquela analogia da luta de boxe, que quando o técnico está vendo ali que o adversário está batendo no seu aluno e ele fica preocupado, ele pega a toalha e joga no ringue para parar a luta? Às vezes a gente pensa e a gente sente que a vida é um adversário e está batendo duro na gente, muito duro. Nós, ao mesmo tempo que estamos lutando, somos o técnico. Aí a gente pensa, eu vou jogar a toalha para parar isso aqui, eu vou desistir, vou partir para a próxima. Que quando esse pensamento vier à sua cabeça, ao invés de jogar a toalha para parar a luta, que você pegue a toalha, enxugue o suor e continue mais um pouco. Porque um vencedor jamais desiste e um desistente, ele jamais vença. Que você possa sustentar a decisão de participar aqui comigo, com a Carla, para os íntimos dela, a Aninha, dessas lives toda segunda-feira. E que junto conosco você venha adquirir ainda mais sabedoria para guiar a sua vida, para guiar a sua família e para guiar os seus negócios. Em Provérbios 3,13 diz que como é feliz o homem que encontra sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. A partir de hoje, vamos seguir esse conselho de Salomão. Se te oferecerem dinheiro ou sabedoria, opte pela sabedoria, porque é ela que vai deixar os teus passos diligentes. Muito obrigado por ter participado conosco aqui nessa manhã. Eu espero que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, linda, repleta de conquistas e vitórias. E que na próxima segunda-feira nós possamos estar aqui de novo, juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Convide alguém para estar conosco aqui na próxima live. E alguém também para te incentivar a continuar vindo. Esse é o meu desejo para você. Obrigada pela participação, todos. E é isso aí. E vamos à próxima. Deus abençoe você, sua casa e seus negócios. Um abraço e uma boa semana. Só precisa aprender como é que fecha a live agora, pessoal. Só isso, tá? Mas enquanto eu aprendo a desligar, você fica aí comigo. Você quer mesmo?